fragilizados pela soma de várias doenças, né, que sozinhas não trariam risco, também podem estar entrando aí nesta lista, né? Os casos de câncer, gente, são os que mais usam os cuidados paliativos. E aí, por isso, hoje a gente vai conversar com o Dr. Nolan Palma, que já está aqui junto conosco. Ele é especialista em cuidado paliativo. E a gente vai estar falando sobre isso a partir de agora. E se você quiser também participar do nosso programa, mandar a sua pergunta, né, tirar alguma dúvida, mande a partir de agora, tá bom? Vamos embora. Tudo bom, Dr. Nolan? Seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o tratamento paliativo? Explica um pouquinho pra gente. O cuidado paliativo é um cuidado que se faz para todo paciente que tem uma doença grave e ameaçadora de vida, né? Então, qualquer doença aí que se insere num contexto em que pode existir uma falha terapêutica, né? Em que a medicina pode ser que não consiga curar, tá? E que o paciente evolua aí para um estágio de doença terminal. Então, basicamente, é isso, né? Claro que o conceito é um pouco mais amplo, né? A gente aborda outras questões, como, por exemplo, o cuidado psicológico, social, espiritual do paciente, além, né, de você tratar dos sintomas físicos, né? Descreve um pouquinho pra gente como que seria o tratamento. Como é que é esse tratamento paliativo, né? Explica um pouquinho na prática. É um cuidado que além de você tratar da doença, usar de meios para fazer diagnóstico, né, tratar sintomas físicos, né, como eu disse, você centra o cuidado basicamente na pessoa. Não que você não se importe com a doença em si, tá? Mas você vai considerar a história das pessoas, né? Os seus gostos, né? Os seus desejos, e você vai centrar um cuidado também avaliando aí as questões psicológicas, emocionais, sociais do paciente, para com que ele viva com a doença com a melhor qualidade de vida possível. Nossa, é bom, né? Eu acho que esse tratamento ele é muito bom, né, para as pessoas que estão aí mais em fase terminal. Exatamente. Ou até antes, um pouco antes. É um cuidado, na verdade, que se confunde apenas com o paciente quando ele está em fase terminal. Mas, na verdade, o que aconteceu com o Pelé, por exemplo, né? Ele foi noticiado que a quimioterapia falhou e aí ele entrou em cuidados paliativos. Mas, na verdade, ele já era um paciente de cuidado paliativo desde que ele descobriu o câncer dele, né? Por quê? Porque é uma doença grave e ameaçadora de vida que poderia falhar, que infelizmente foi o que aconteceu, né? Então, você começa o cuidado paliativo desde o diagnóstico. Então, o ideal é você já começar precocemente. A terminalidade do cuidado paliativo, na verdade, ela é a pontinha do iceberg ali, né? É quando o paciente realmente ele entra nas suas últimas horas, seus últimos dias de vida, né? E se você tem um cuidado desde o começo, você conseguiu agregar qualidade, né? É estranho falar qualidade de vida num processo de doença, mas você pode fazer isso, né? E lá no final, quando o paciente está em estágio terminal, realmente você conseguiu aliviar muito sofrimento, né? Para o paciente e para a família também, que faz parte do cuidado, né? O cuidado paliativo, ele traz a família para esse cuidado. Agora, assim, um tratamento paliativo, ele aborda outras questões também, além das que especificamente os médicos são da clínica, assim, né? Clinicamente, os médicos especificamente, eles abordam mais o que fora o tratamento? Porque a gente não pode falar em cuidado paliativo se não falar em trabalho em equipe multiprofissional. Então, assim, é uma especialidade multiprofissional. Né, sim, é uma equipe especializada. Cada um tem a sua função. Não existe mais essa questão da figura centralizada no médico em si, principalmente no cuidado paliativo. Então, a gente tem aí as outras profissões da área de saúde atuando igualmente no tratamento, né? E basicamente é isso, como eu disse, né? Não necessariamente abordar só o sintoma físico, só o diagnóstico, né? Só o tratamento da doença, mas sim você respeitar a história do paciente, né? Fazer com que o paciente ele viva seus últimos momentos de vida com melhor qualidade. Principalmente assim, a gente respeitando os desejos dele, né? De repente o paciente ele está inserido no contexto da doença, sabe que é uma doença terminal, ele tem a chance, por exemplo, de escolher não passar por tratamentos invasivos que não vão mais mudar o curso, né? Não vão mais mudar nada. Entendeu? Tem pessoas que às vezes nem faz tipo mais cirurgia nem nada, deixa
tranquilamente a doença flui. Isso, né? Se você tem um prognóstico já bem definido... Que não vai dar mais resultado nenhum, que não vai resolver nada, né? Exatamente. Se você tem um prognóstico, infelizmente, já bem definido, em que o avanço da doença ele vai acontecer independente do que a medicina tem para oferecer, né? A gente vai priorizar o corpo, vai deixar a família perto, né? Vai realizar os últimos desejos do paciente, né? Como aconteceu com o Pelé, né? Ele acabou falecendo junto com a família, num quarto de hospital, né? Não levaram ele para a UTI, porque a UTI, por exemplo, já não ia mais mudar o curso da doença dele. Ele pôde provavelmente realizar seus últimos desejos, estar com quem ele queria. Foi bem manejada a questão social, espiritual e psicológica dele. E também, né, ele morreu confortável, sem dor. Ele já tinha passado por um outro nível aí do tratamento, né, do cuidado paliativo, que seria a sedação paliativa, né, que teve que deixar ele quietinho ali, fazer com que ele rebaixasse um pouquinho o nível de consciência para que as medicações fizessem o melhor efeito nos sintomas. No Natal até a gente, como a gente estava acompanhando, né, eu estava acompanhando também, no Natal eles pediram até para que a família fossem até lá, né, aí eu já achei até que ele já estava indo, né, então, hoje, né, eu já achei que era naquele dia, já pediu a família para ir todo mundo se reunir. E aí quando chega esse momento é porque já realmente o negócio já está bem. Eu não achava nem que ele ia chegar até ontem, né? Achei até que ele ia realmente no dia de Natal ou no outro dia. Porque chegaram a chamar a família toda, né? Pra lá. Nossa. E o bom que, pelo menos, eu falo assim, gente, o bom é que quando a pessoa tá numa fase assim, você tem a oportunidade ainda, né? De morrer tranquilamente. Né, sabendo que você está ali rodeado de pessoas que amam você, enfim, e às vezes a pessoa vai até melhor em paz do que às vezes uma morte trágica, uma morte de repente, uma morte que você não dá tempo nem de se despedir das pessoas que você ama, não é verdade? Acho que às vezes uma morte como a dele, né, que morreu junto com as pessoas que o amam, né, estava ali com a família. Eu acho que ele, assim, foi para o outro lado com uma missão de dever cumprido, né? Em paz. Exatamente. Assim. A gente passa a nossa vida inteira, né? Procurando meios de viver bem, né? Atividade física, boa alimentação, né? A gente, né, viver o dia a dia fazendo as coisas corretas, mas a gente não pensa, né, no nosso momento ali, talvez nos nossos últimos dias de vida. É verdade. Né? E hoje né, o ritmo em que a sociedade anda, né, cada vez mais câncer precoce aparecendo, doenças neurodegenerativas que levam à terminalidade mais cedo. Tem muito paciente jovem morrendo com doenças terminais, né? Então a gente não pensa nessa hora, né? E é um tabu a ser quebrado, vamos dizer assim, né? A gente tem medo de falar sobre morte, tem receio de falar sobre os nossos últimos dias de vida, mas a mesma vez que a gente procura viver bem, né, acho que a gente tem que criar uma cultura também de morrer bem também, né? Vamos dizer assim, entre aspas, uma boa morte, acho que é essencial no sentido de você não sofrer, poder estar perto das pessoas que você gosta, né? E o cuidado, os últimos minutos. Aproveitar seus últimos dias de vida, seus últimos instantes, e é uma das coisas que o cuidado paliativo pode proporcionar. É verdade. E se a gente consegue fazer ele precocemente, desde o começo, quando a gente chega numa fase dessa, a gente já conseguiu aliviar muito sofrimento. Né? Tratamento médico tradicional, ele também é necessário? Dentro dos cuidados paliativos, sim, com certeza. Né? Como eu disse, o cuidado paliativo não é necessariamente sobre o paciente terminal só. Tá? Quando a gente faz o diagnóstico de uma doença grave, ameaçadora de vida, e que a gente inicia os cuidados paliativos, a gente pode e deve, né, pedir exames, fazer tratamentos convencionais no intuito de desacelerar, né, o avanço da doença, por exemplo, e principalmente de controlar sintomas. Então, cuidado paliativo não é sinal de parar tratamento nenhum. Tá? Depende da fase da doença, depende da doença, né, e do indivíduo. Claro, você vai limitar suporte ali quando o paciente está nos seus últimos dias de vida. Mas enquanto ele tem chance de ter um prognóstico, ter uma sobrevida, né, viver com qualidade, a gente vai usar de tratamento tradicional. Então, cuidado paliativo definitivamente não significa parar tratamento nenhum. Tá? É só a gente avaliar individualmente cada caso. Né?
a minha sogra tá lá em casa e ela tem uma amiga, muito amiga dela, gente, né? Que tá com câncer. Ela teve câncer na mama, né? Nas duas, inclusive já tirou. E depois passou pra coluna. Eu não sei se passa ou se ela adquiriu novo câncer. É isso? Não sei como é que provavelmente é um implante secundário que a gente chama de passes, né? Isso. Aí passou pra coluna, né? E aí ela fala, meu Deus, como é que pode? Ela é feliz, ela é alegre, ela é daquele jeito, mas ela sabe que ela vai morrer. É uma coisa assim impressionante, é porque ela tá vivendo os últimos momentos da vida dela. Porque como ela já sabe que vai morrer, porque ela realmente sabe que já tá em fase praticamente, né, final, então ela tá se tentando viver o máximo possível, com alegria com a família dela. Ela é enfermeira, né? Então uma pessoa que é da área de saúde é que sabe mesmo, né, como é que funciona um negócio, né? Já sabe tudo, ela sabe, ela tá ciente. E ela até foi lindo um ato que ela fez agora, que a filha dela também tá cursando enfermagem, já tá na metade, e ela tirou aquele, como é que fala? Estetoscópio, é isso. E aí ele passou para ela, ó, vou passar o meu bastão para você dar continuidade, assim, né, na jornada. Gente, aquilo ali foi tão lindo, parecia assim que ela já estava indo embora e, sabe, passando já para a filha, né, continuar o que ela vinha fazendo por muitos anos. Mas ela é uma pessoa alegre, feliz e tal. E aí minha sogra começou a chorar, disse, pronto, eu não sei se ela vai estar aqui ano que vem. Eu creio que não, mas não sei como é que, né? Eu vou embora, eu vou para Recife, eu vou passar com ela. Enfim, acabou que nem foi, porque ela ia para outro lugar. E a família dela queria levar ela para Itamaracá, mas ela não tá dando condições. Aí ela disse, já ouviu isso? Quer levar ela para casa de praia, não sei o quê. O marido tá meio sem noção. Ele disse, não, ele não tá sem noção. Eu acho que ele quer que ela viva os últimos momentos da vida dela, aproveite mais, não é verdade? Aproveite mais com a família, com os amigos, no lugar que ela sempre gostava de ir. Enfim, pode ser que ele esteja querendo fazer tudo para que ela se sinta assim, né? Viva os últimos momentos. E tem gente que realmente faz isso, né? Quando a gente pode fazer, né? Porque é como eu falei para ela está tendo a oportunidade de ter esses momentos com a família, com as pessoas que ela ama, com as pessoas que ela gosta. Imagina você que não tem a oportunidade. A gente não sabe como a gente vai morrer. Então, a gente não sabe se vai ter essa oportunidade de estar junto com as pessoas que a gente O importante é a gente individualizar cada caso, né? De acordo com a condição do paciente, a gente poder realizar os últimos desejos dele. Exatamente. E o que a gente faz muito no cuidado paliativo é respeitar a autonomia do paciente. Se o paciente ele tem condições de responder por ele, por exemplo, no caso da sua sogra, o que a senhora quer fazer nesses dias? Né? A gente tem que também ter ciência que o processo de falha terapêutica e últimos dias de vida não tem necessariamente um tempo certo para ocorrer. Cada paciente, vamos dizer assim, reage de uma maneira diferente do outro em relação a alguma doença. Então, pode ser que os últimos dias de vida durem 2, 3 dias, pode ser que durem meses, anos. Entendeu? Então, individualizar cada caso e principalmente considerar a vontade do doente, né, do paciente, da pessoa em si, né, perguntar o que a pessoa está entendendo disso tudo, se ela tem ciência do que está acontecendo, o que ela gostaria, né, para a vida dela daqui por diante, porque o cuidado paliativo não é falar sobre morte, né, é afirmar a vida, né, e reconhecer a morte como algo natural, inerente do ser humano. A gente sempre fala que é um clichê falar que todos vamos morrer um dia, mas é a mais pura verdade, né? Claro que a gente está falando de doenças ou às vezes até da nossa velhice, na hora que o nosso organismo realmente chegar no limite, mas o importante é a gente considerar a pessoa em si, certo? Independente da doença, a gente cuidar da pessoa como um todo, tá? Quais são os tipos de profissionais que fazem parte desse tratamento? Toda equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, então fisioterapeuta, grande, né? Já falei, o técnico de enfermagem, a psicologia, o serviço social, a gente tem aí também em alguns às vezes um ortopedista, serviços, né? qualquer especialidade médica, na verdade, deveria, né, pelo menos ter noção do que é o cuidado paliativo.
A gente tem serviço aí que tem os líderes religiosos, capelãos. Deixa eu ver se não esqueci de ninguém aqui. Acho que não. Acho que eu falei de toda a equipe multiprofissional aí que trabalha junto. Não se faz cuidado paliativo sozinho, né? A melhor maneira de se cuidar. Tem esses cuidados? Todos os hospitais? Não, aqui na Paraíba a gente ainda está engateando quanto a isso. No Sudeste a gente já tem um pouco mais essa cultura, mas aqui tá melhorando. Cada dia tá melhorando, ainda no começo, mas se Deus quiser, daqui a uns anos a gente vai ter uma cultura mais bem formada sobre isso. Deixa o nosso WhatsApp aberto. E aí eu vou fazer uma pergunta para você que tá aí me assistindo agora, né? Mande áudio na pergunta que eu vou fazer para você que tá aí agora. Se você soubesse que você ia morrer, né? Sei lá, durante essa semana já tô no final mesmo da minha vida. O que é que você faria, né, nos seus últimos dias de vida? O que é que você mais faria nesses últimos dias? Né? Manda pra gente um áudio aí que eu quero saber de você, né? Qual é a tua resposta? Porque a gente, quando tem a oportunidade, é como eu falei, né? Quando você tem a oportunidade de fazer tudo que você tem, né, em vida ainda, né? Sabendo que você já vai, e muitas vezes você não vai logo, né? Como o doutor falou, é que muitas vezes acontecem milagres, né, doutor? Já aconteceu, assim, algum milagre, dizer assim, esse paciente, ele só vive, acho que essa semana ou daqui a 2 semanas. E, de repente, o paciente, ele reage de um jeito que diz, oxe, nada aconteceu. E aí? Eu já presenciei, assim? Mesmo porque também sou médico também de UTI, né, trabalho muito com paciente grave. Já vi muito paciente realmente com prognóstico já praticamente definido, né, de repente melhorar. Na minha família tem um exemplo, minha cunhada é um exemplo disso. É mesmo? Chegou no hospital teoricamente com morte cefálica. Foi mesmo? Diagnosticada e tá aí. E hoje tá aí. Em plena saúde, né? Acredito muito em milagres. Sou cristão, acho que Deus, ele opera milagres. Opera milagres. É verdade. E sempre tento transparecer isso para a família que, claro, existe essa possibilidade, né? Muitas vezes eu vejo que o milagre também na vida das pessoas seria o parar de sofrer, Deus levar para junto de si. Isso. Mas enfim, como eu disse, cada caso é um caso, a gente vê muita coisa dentro do hospital, mas com certeza, isso eu já presenciei e acredito muito. É verdade, gente, é a pura verdade. Eu tive um tio que ele teve câncer, ele teve Alzheimer, ele teve tanta coisa. A gente já pensava que ele ia embora logo. Ele passou anos, passou anos, gente, pra morrer. Claro que aí depois ele ficou em cima de uma cama, aí levaram ele pra casa, aí tentaram cuidar, porque minha prima é fisioterapeuta, então montaram toda uma UTI dentro de casa e tal. E aí ele ainda viveu bastante tempo. Mas assim, a gente vê às vezes as pessoas nesse estado. Eu acho que a pessoa sofre. Eu não queria ficar assim nesse estado, não. Eu ia dizer logo assim, doutor, desligue tudo aí, homem, tá bom. Já vivi, chamo toda a minha família, deixa eu me despedir de todo mundo e tchau. E eu vou embora. Eu não quero mais ficar aqui. Se eu sei que eu não vou sair dessa cama mais. Tem muita gente que chega Tem gente que chega a pedir, assim, a dizer, desligue essas máquinas logo aí, pra poder parar de sofrer. Eu já tive paciente... é muito triste, gente, né? Eu já tive paciente terminal, isso não é incomum, sabe, Marília? Paciente realmente que tá sofrendo, que tá com dor, entendeu? Que tem ciência de que a doença já não tem mais cura pela medicina e que realmente tá consciente, tá orientado e que pede realmente, eu só quero parar de sofrer, por favor, entendeu? Eu já entendi o que tá acontecendo, então assim, eu só não quero sofrer, né? E aí a gente dentro do cuidado paliativo vai... trazer meios para que realmente ele passe por isso sem sofrimento e tenha uma morte tranquila em dor, né, ao lado da família, independente se ele estiver numa UTI, se ele estiver dentro de um quarto ou até se ele estiver em casa, né, que é possível fazer isso. A gente tem feito aí cuidado paliativo domiciliar também cada vez mais, né, o ambiente familiar, o quarto do paciente, entendeu, ali as coisas dele, isso dá um pouco mais de conforto também. Então, além de tudo, o cuidado paliativo vai até o domicílio. Até o domicílio, né? É importante demais, gente. É importante demais. Olha,
Olha, já tá chegando um monte de áudio, né? Que coisa boa. Vai mandando áudio aqui pra gente, viu? Pode ir mandando pra gente aqui que eu quero saber a sua opinião. Se você fosse embora daqui a pouco, o que você gostaria de fazer, né? Porque tudo que a gente tem, ó, isso aqui, nada a gente leva. A gente vai embora sem nada, gente, tá? Dinheiro, carro, casa, sei lá, tudo que a gente tem, a gente vai deixar aqui, vai ficar tudo aqui, a gente vai embora sem nada. Mas aí o que é que você faria seus últimos momentos de vida, né? O que você gostaria de fazer? Eu sei que é uma pergunta assim um pouco triste, ninguém quer ir embora. Eu mesmo quero morrer não, gente, mas se eu tiver de morrer um dia, que Deus me leve assim, uma morte bem tranquila, nada trágico, pelo amor de Deus, né? Mas assim, uma coisa assim tranquila que eu possa me despedir, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai conseguir ou não se despedir das pessoas. Mas se a gente puder viver cada dia, cada instante, cada momento, cada segundo, perto das pessoas que a gente ama, dando valor às pessoas, estando mais próximo, dizendo eu te amo, filho, mãe, pai, sabe, esposo, marido, a gente estiver mais próximo, abraçar, sabe, gente, falar do amor de Deus, nossa, faça tudo isso, porque a gente não sabe, né? Quantos dias, quantos anos a gente vai estar vivendo. Então a gente tem que fazer isso o mais rápido possível, né? Em instantes. A gente é instantes, digamos assim, nós somos instantes, né? Estamos aqui agora, podemos não estar daqui a pouco, tá bom? Solta o áudio aí que eu quero escutar aqui, pessoal. Eu trabalhei em hospital, principalmente na área de UTI, né? Que eu era copeira hospitalar e é muito triste você saber que vai morrer e não pode fazer absolutamente nada. A qualquer momento você vai parar ali e quem sofre com tudo isso é a família, né? Que tá vendo o teu sofrimento ali. É triste demais. É muito triste. Tem mais áudio? Tem mais um áudio? Vai colocando mais um áudio aí, vai. Bom dia, eu gostaria de saber porque quem tem essa doença estoura todo o corpo. Câncer. É câncer, né? Eu acho que ela deve ter falado do câncer. Pode ter falado, ficou um pouco generalizado, mas o câncer é uma das principais doenças, né? O câncer é, teoricamente, a grande maioria dos cânceres aí, inclusive esse câncer do pilar é muito agressivo, né? E é uma doença que pode evoluir com metástase, né? Faz implante secundário em outros órgãos, então é uma doença grave, ameaçadora de vida, né? Por isso que todo paciente com câncer se insere na filosofia do cuidado paliativo. Ele pode ser curado, pode ter alta do cuidado paliativo, mas é uma doença muito grave e é a grande maioria aí dos nossos pacientes, né? É complicado, se espalha mesmo. Sobre o primeiro áudio, né? Só comentar. Da pessoa lá que falou da UTI. Uma das filosofias do paliativo é afirmar que também não existe essa questão que não tem mais nada para fazer pelo paciente. Então, é a preocupação da grande maioria das pessoas ali nos seus últimos dias de vida. Ninguém vai fazer nada por mim, não tem mais nada para fazer. Mas assim, a medicina não tem como curar a doença, mas pelo contrário, a gente tem muita coisa para fazer pelo paciente, né? O fato de você dar conforto, o fato de você realizar seus últimos desejos, o fato de você estar cuidando, estar deixando a família perto, você já está fazendo, né? Isso é um tipo de terapia. Né? Então, o cuidado paliativo não é não fazer nada, ou o paciente está nos seus últimos dias de vida, a gente simplesmente abandonar o paciente, isso não existe, né? Você sempre tem alguma coisa para fazer para o paciente, né, até os seus últimos segundos de vida, e quando o paciente morre, a gente ainda continua fazendo, cuida do luto da família. Então o cuidado paliativo não acaba quando o paciente morre, né? Você depois ainda cuida da família, do luto, dá apoio psicológico, dá apoio social aí, né? Verdade. Depois que o paciente, ele nos deixa, né? Então vai muito além do momento da morte. Verdade. Tá? Minha gente, eu acho que eu não daria para ser médica, não. Pronto. Eu ia chorar pelos pacientes, pelos familiares, por todo mundo. Eu ia viver chorando direto nesse hospital. Porque eu sou emotiva demais, minha gente. Eu não ia querer que ninguém morresse. Ia dar um jeito, também. Ia ficar louca. Dê um jeito, vamos deixar a pessoa viver, pelo amor de Deus. Eu ia ficar doida dentro do hospital, né? Mas eu choro também. Tem pacientes que a gente acaba se apegando um pouco mais. Né? Às vezes está muito tempo lá dentro e você acaba tentando salvar a vida daquela pessoa. Né, lutando também, né, para que a pessoa viva, é complicado. Não tem nada de errado nisso, né? Você verdade.
você tá vivendo ali, é teu dia a dia, o teu paciente acaba sendo, né, dependendo do tempo que você trata dele, de como ele chegou para você, ele faz parte do seu dia a dia, parece que ele é alguém da família, você tá perdendo alguém da família. É verdade. Então é normal isso. Mas olha, feliz ano novo para você, para sua família, tá? Que Deus abençoe sua jornada, né? Que 2023 venha com muita coisa boa, que você continue fazendo seu trabalho lindo, viu? Parabéns aí por esse trabalho maravilhoso, né? Que vocês fazem aí junto com toda essa equipe. Parabéns, viu? Obrigado, a gente aí tá na luta, né, de colocar o cuidado paliativo, né, num lugar um pouco mais, assim, merecido, né, uma coisa nova, tá crescendo. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de falar desse assunto, né, eu acho que é importante, a gente precisa criar essa cultura, né. Queria desejar um 2023, né, com muita paz e saúde para você, Marília, também para toda a equipe aqui. Tá certo? Que eu viva bastante, viu? Com certeza. É só passar pelo hospital lá, por favor, cuidem todos de mim. Viver obrigada, todos os dias intensamente aí, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas... É verdade. É isso. Feliz 2023 para todos aí, obrigado. Obrigada. Eita. Olha só, meu povo, vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você gosta